Boa tarde, quarto ano. O tema da nossa aula de matemática hoje será reta e segmento de reta. Não precisam se assustar com esses nomes, porque não é tão difícil assim. Vamos lá. Quando a gente trabalha na geometria, a gente sempre trabalha com dois pontos, tá? E esses pontos sempre serão representados por letras maiúsculas. Então, olha aqui, ó, por exemplo, A, B. Eu tenho um ponto A e o ponto B. Também poderia ser ponto BC, CD. Os pontos na geometria sempre vão seguir a sequência alfabética. Então, se eu colocar um ponto M, o meu outro ponto vai ser N. Se eu colocar um ponto B, o meu outro vai ser o ponto C, tá? Ele sempre vai seguir a sequência alfabética. E sempre será representado de forma maiúscula, com a letra maiúscula, tá? Mas é o seguinte, esses pontos não podem ficar soltos, não podem ficar vazios aí no universo geométrico, tá? Eles têm que ser ligados de alguma forma. Então, prestem atenção, agora começa a nossa tarefa. Se eu tenho dois pontos ligados com começo e fim, tá vendo aqui, ó, que eu comecei no ponto A e terminei no ponto B, minha ligação. Isso aqui é um segmento de reta, tá? Ou seja, quando eu tenho um começo e um final, eu tenho um segmento de reta. O que é segmento? É a parte, é um pedaço da reta, tá? Então, olha só, vamos entender isso aqui embaixo. Quando eu tenho os mesmos pontos A e ponto B, só que percebam que depois do A, a minha linha continua. E depois do B, a minha linha também continua. E percebam também que eu não sei onde vai começar e eu não sei onde vai terminar. Tá vendo que essa setinha indica que a minha linha vai continuar crescendo? Assim como essa aqui indica que a minha linha vai continuar subindo, tá? Isso aqui, então, é uma reta. Então, as retas são aquelas partes da geometria em que eu não sei aonde começa, eu não sei aonde termina. Sempre terei as setinhas para indicar isso, tá? Então, por que eu chamo onde começa e termina de segmento de reta? Ó, percebam aqui, ó, o ponto A e o ponto B que eu coloquei nessa reta, que eu sei onde começa, eu sei onde termina. É como se eu tivesse recortado essa parte e separado aqui em cima, tá? Então, de novo, segmento de reta é uma parte da reta. Eu sei onde começa e eu sei onde termina, tá? Agora, a reta, eu não sei onde começa, eu não sei aonde termina, tá ok? Ela é infinita, ela não vai ter fim, tá bom? Então, eu sempre vou representar com as setinhas. Daí é o seguinte, existe uma forma da gente resumir isso, para a gente não ter que ficar sempre desenhando, tá? Quando a gente quer falar em um segmento de reta, a gente fala assim, ó. Primeiro a gente coloca as letras, no caso A, B, e em cima a gente só coloca um tracinho, tá? Quando é para representar uma reta, eu vou colocar, no caso, as letras A, B de novo, só que eu coloco uma setinha de um lado para o outro aqui, ó, tá? As retinhas de um lado para o outro, tá certo? Bom, o que nós temos de atividade? Na página 72, vocês têm a foto de uma ponte aí, tá? É a ponte Newton Navarro, que está na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. E aí, no número 1, aí, na questão 1, ele pergunta, quais elementos da imagem lembram linhas retas, tá? Cuidado que a gente pode se confundir um pouco aqui. Vamos lá, vou aproximar essa foto para vocês, tá? Nós temos aqui, ó, a haste, né? O pilar da ponte, ele lembra linhas retas. Essas hastes metálicas que sustentam a ponte também lembram linhas retas. Porém, a ponte em si, a gente não pode falar que é reta porque ela é meio curvada. A gente pode não perceber isso, mas podem reparar aí que ela não está retinha, ela faz uma leve curva, ou seja, a ponte, né, a estrada aí da ponte não é uma reta,
tá bom? Então, a gente tem apenas as hastes, os pilares aqui, e as hastes metálicas, tá? Haste de concreto e haste metálica da ponte, tá certo? Lá na página 73, o exercício 2, ele pede para você pegar uma régua e medir o segmento de reta anterior e depois completar. Então, vocês têm aqui, ó, que eu estava explicando para vocês, o segmento de reta AB, tá? Vocês têm aqui o segmento AB. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a régua e colocar o 0 na letra A e vai ver aonde vai terminar a letra B, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, no meu livro. Olha aqui, ó. Chegar bem pertinho. Terminou no número 4. O que significa que a medida de AB é 4 centímetros. Então, vocês preencham com 4 aqui, tá bom? O que vai ser a tarefa de vocês? Prestem atenção. Página 93, exercício 1. Vocês têm aí vários pontos, tá? Vocês têm o ponto AB, DF, C, que tá sozinho aí, e G, tá? Vocês têm aí, então, esses pontos soltos no universo geométrico, tá bom? O que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês vão traçar o segmento de reta que ele tá pedindo. Então, ele pede para vocês traçarem um segmento AB, então, peguem uma régua, liga do A até o B. Depois, o segmento EG, pega uma régua, liga do E até o G, tá? E um segmento de reta DF. Pega a régua, liga do D até o F. Aí, vocês vão colocar aqui qual é a medida de cada um desses segmentos de reta, tá? Quando vocês pegarem a régua e fazer a ligação, vocês já vão ter uma resposta. Ele pede aí, no primeiro quadro, nessa parte, ele pede primeiro medida estimada. Não precisa fazer essa parte da medida estimada, eu já quero a medida exata que vocês vão obter com a régua, tá? O que seria a medida estimada? Seria você olhar para o segmento de reta e tentar adivinhar quanto ele mede mais ou menos. Só que como vocês já vão usar a régua para fazer esse exercício, então já meçam aí, já coloquem qual é a medida correta dele, tá? Não precisa fazer medida estimada. Depois, na letra A, ele pede para você desenhar um segmento de reta CH. O que isso significa? Ele tem que medir 7 centímetros. Então, vejam que vocês têm o ponto C aí, mas não tem o ponto H. O ponto H não existe. Então, peguem a régua e vocês vão mirar o 0 na letra C, no pontinho C. Aonde der 7, vocês desenham um outro pontinho e escrevem a letra H ali. Vai ser o segmento CH, de 7 centímetros, tá? Na letra B, ele fala, troque o livro com um colega e responda. Bom, não tem como vocês fazerem essa atividade. Então, a letra B não será feita, por enquanto. Esperamos que em breve possamos estar juntos e aí, quando eu retomar essa atividade com vocês em sala de aula, a gente faz essa atividade B em sala de aula juntos. Tá bom? Então, façam com atenção. Qualquer dúvida, podem me mandar perguntas no grupo ou também, se preferirem, mandar direto no meu WhatsApp, eu ajudo vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.